Após ser demitido, o funcionário expõe traição da empresa ao desativar sistema secreto. A chuva caía forte naquela manhã cinzenta. Caio, um programador talentoso, saía da empresa com a sensação de um peso a mais nos ombros. Ele não imaginava que seu dia mudaria completamente. Do lado de fora, as gotas de água escorriam pelo vidro e misturavam-se com suas lágrimas. Demitido sem aviso, ele sentia que seu mundo desmoronava. Mas, ao voltar para casa, recebia uma mensagem anônima que mudaria tudo. Você ainda não sabe. A empresa está escondendo segredos obscuros. Você precisa saber. Intrigado, mas assustado, Caio começou a investigar. Descobriu que sua antiga empresa estava envolvida em um esquema de manipulação de dados pessoais. E não parava por aí. Eles tinham desenvolvido um software secreto que monitorava a vida de cada funcionário, coletando informações para desviar verbas públicas. Seu estômago se revirou ao perceber que ele mesmo tinha contribuído para isso, enquanto a empresa se apresentava como defensora da ética e da transparência. Em cada linha de código que ele revisava, lembranças de sua infância vinham à tona. A sensação de traição quando amigos se voltaram contra ele. Agora, ele se via em um dilema moral. A diretora executiva, uma mulher implacável, tinha um olhar penetrante que poderia congelar a alma. Se ele decidisse expor a corrupção, estava ciente de que poderia colocar a própria vida e a de seus entes queridos em risco. A pressão aumentava a cada dia. O ambiente corporativo, antes seguro, transformava-se em um campo minado. Colegas de trabalho que antes eram amigos, agora eram meros arquivos a serem monitorados. Mas então, Caio recebeu uma ligação inesperada de um antigo amigo de colégio, Vitor. Eles não se falavam há anos, mas Vitor sempre teve um jeito peculiar de observar as coisas. Caio, eu sou um espião na empresa. Acredite em mim. Você precisa ter cuidado. O coração de Caio acelerou. O que exatamente Vitor estava fazendo ali? Ele era um aliado ou um traidor? A inquietação tomava conta de seu ser. Ele precisava agir. Mas como? A luta interna se intensificava. O desejo de justiça se misturava ao medo, e a possibilidade de que Vitor pudesse estar jogando com sua vida era aterradora. Ele pensou em seus familiares, em como mudaria tudo, e a pressão parecia um nó na garganta que não conseguia soltar. Com o tempo se esgotando, Caio percebeu que sua escolha se tornara uma corrida contra o tempo. Deveria seguir em frente com sua missão de expor a verdade, mesmo que isso significasse se tornar um traidor aos olhos de muitos. Ou deveria silenciar e se proteger, arriscando que mais pessoas fossem afetadas. A chuva continuava lá fora, símbolos de tempestades por vir. Enquanto ele ponderava sua decisão, uma ideia chocante cruzou sua mente. E se Vitor não fosse? Quem parecia ser? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio ficou paralisado, a mente girando em torno das palavras. De Vitor? Aniquilar a empresa? Espião? O que isso significava realmente? Por um momento, ele se perdeu em meio à tempestade de pensamentos. Aquele não era só um pedido de ajuda. Era um fio delicado que cortava o seu mundo ao meio. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão lá dentro. Mas, ao olhar aquilo pela janela, uma sombra se formou sob a chuva. Enquanto Caio lutava com suas decisões, um estrondo repentino cortou o ar silencioso. O barulho veio da rua. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e ele saltou, o coração disparado. Ele não acreditava. O que estava acontecendo? A fumaça subiu como um véu negro,
ocultando partes do céu. Ele correu até a janela e os gritos começaram a se espalhar como chamas. É a empresa, Caio sussurrou, uma onda de adrenalina fazendo seu corpo vibrar. Ele se virou, lembrando-se de que poderia haver funcionários lá dentro. Colegas que agora se tornaram apenas rostos vagos em suas memórias. Ele não sabia se deveria correr para o local ou ficar e esperar. A mensagem de Vitor tocava em seu ouvido. Cuidado. Com o coração batendo forte, Caio pegou seu celular. As notícias começaram a inundar a tela. Ataque terrorista nas instalações da Tech Labs. O pânico tomava conta. Enquanto analisava os comentários, uma mensagem piscou na tela. Chegou a hora. Revele o que sabe, Caio. Eles não são quem pensam. A assinatura era anônima, e uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ele franziu a testa. Vitor, o amigo de infância, tinha alertado, mas qual era o verdadeiro motivo por trás daquela ligação? Ele só queria que o círculo se fechasse. Então, uma ideia atravessou sua mente. E se Vitor não estivesse apenas tentando ajudá-lo? E se ele estivesse envolvido na própria trama? O nó na garganta de Caio se apertou ainda mais. A essa altura, a sirene das ambulâncias ressoava ao fundo. Ele precisava sair. Era sua chance de descobrir mais sobre o que realmente se passava. Enquanto se preparava para ir, uma nova mensagem chegou. Temos alguém na empresa que pode ter informações cruciais. Chegue até a Ana, mas tenha cuidado. Ele hesitou, lembrando-se de Ana, a analista de segurança que trabalhava junto dele. Ela sempre teve uma postura reservada, quase distante. Ele agarrou a chave do carro e saiu correndo. No caminho, a chuva aumentava, quase como se o céu estivesse chorando. Chegando ao estacionamento da empresa, o caos reinava. Pessoas fugiam, algumas se ajudando, outras em estado de choque. Ele notou uma figura conhecida cercada pelo pânico. Ana. Ela estava em um canto, parecendo perdida. Ao se aproximar, ele percebeu algo que a deixou gelada. Uma mancha de sangue em seu braço. Ana, o que aconteceu? Com a respiração pesada. Caio, eu não posso falar. Aqui, a voz dela tremia. Eles estão vindo. Ela olhou por cima do ombro, suas expressões misturando medo e determinação. Uma articulação em seu tom mudava a atmosfera. O que mais ela sabia? Aqui, naquele momento, estava a conexão que poderia desvendar tudo. Mas algo não cheirava bem. Caio se sentiu cada vez mais em um labirinto, uma teia de segredos e traições. De repente, um grito ecoou. Corre! Gritou uma mulher, enquanto Caio e Ana se viraram. O horror estava mais perto do que podiam imaginar. As luzes da polícia e as sirenes pareciam se aproximar rapidamente. Mas algo em Ana fazia Caio hesitar. E se ela estivesse ali, não apenas como uma amiga, mas como alguém que sabia demais? O passado começou a se desdobrar diante dele. E a chuva não era a única que caía. As peças do quebra-cabeça estavam fora do lugar, e o que Caio acreditava ser uma corrida em direção à verdade se tornava um pântano de confusão. Ele precisava decidir. Podia confiar em Ana? Ou isso seria mais uma armadilha esperando para ser ativada? A tensão crescia, e a decisão tinha que ser feita rapidamente, antes que os mistérios da empresa o engolissem de vez. Caio estava paralisado, a mente girando em torno das palavras de Ana. Ele sabia que algo estava prestes a mudar. O pânico naqueles olhos e a mancha de sangue em seu braço eram sinais de que eles estavam em perigo. A sirene das ambulâncias ecoava e o caos tornava tudo ainda mais confuso. Eles estão vindo, repetiu Ana, seus olhos refletindo a intensidade do momento. Antes que pudesse perguntar mais, um grupo de homens mascarados surgiu, rompendo a multidão em pânico. Eles se moviam com determinação, como se tivessem um objetivo claro. Caio sentiu uma onda de terror imensa. Aquela era a empresa que tinha trabalhado, uma extensão de seu antigo eu, e agora tudo parecia desmoronar em uma série de eventos absurdos. Para onde você está indo? Ana sussurrou, puxando pelo braço enquanto tentava se afastar da cena.
Precisamos descobrir o que está acontecendo. Precisamos. Saber sobre o software, sobre tudo isso. Kai insistiu. Mas quando olhou para a direção onde os homens estavam, viu algo que lhe fez o sangue congelar. Um deles parou e, antes que os instintos de Caio pudessem processar a cena, tirou a máscara. Era Vitor, o amigo de infância que havia feito aquele misterioso telefonema. A última pessoa que ele esperava ver ali, no meio daquela crise. A mente de Caio se tornou um turbilhão de emoções. Vitor, o que você está fazendo aqui? Estava esperando por você, Caio. Ele respondeu, com um sorriso que não combinava com a situação. Precisamos ter uma conversa agora. A expressão de volta de Ana congelou. Não confie nele. Caio, ele está por trás de tudo isso. Caio olhou entre os dois, confuso. As palavras de Ana, o olhar calmo de Vitor, o que significava tudo aquilo? Um grito cortou o ar, quando outra explosão ecoou ao longe, e a multidão se dispersou ainda mais. Vamos, é agora ou nunca! Gritou Vitor, puxando Caio pela mão e se movendo rapidamente para a segurança de uma entrada lateral da empresa. Ana hesitou, mas seguia de perto, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Caio. Uma vez dentro, Vitor fechou a porta atrás deles e a sala estava em completa penumbra. Aqui temos que falar. A tensão na voz dele era palpável. A empresa não é apenas corrupta. É uma fachada. Você não acreditaria no que descobriria se soubesse. Ana, por que você estava ferida? Caio perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não sei, Ana hesitou. Nós estávamos em um projeto, e quando começamos a descobrir, eles não queriam que saísse. Era maior do que todos nós imaginávamos. E então veio a bomba. O olhar de Vitor endureceu, e na mesma fração de segundo, ele puxou um pendrive do bolso. Isso daqui é tudo o que você precisa saber. Ele entregou para Caio. As provas estão aqui. Se você quiser expor a verdade, agora é sua chance. Mas você precisa entender. Olhou para o pendrive. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava trêmula. Foi então que o barulho da sirene se aproximou. E em meio ao caos da situação, parecia que uma silenciosa traição estava prestes a ser revelada. Ana parou, seu olhar se tornando um misto de dor e determinação. Eu posso ajudar, mas você precisa me confiar, Caio. Um ruído de queda ecoou do corredor e a porta balançou. Alguém estava vindo. Caio sentiu o coração disparar. Ele tinha um pendrive com segredos que poderiam mudar tudo. Mas em quem confiar? Vitor olhava ferozmente por cima do ombro, como se sentisse a pressão crescente, enquanto Ana se tornava cada vez mais ansiosa. Nosso tempo está acabando, Vitor sussurrou. Ele era um enigma, uma potencial trapaça. E a pergunta surgiu como um raio. O que mais ele não estava contando? Agora, cercado por incertezas, Caio deveria escolher rapidamente. Revelar a verdade ou deixar tudo para trás. O pânico reinava e a única certeza era que nada seria como antes. A porta se abriu com um estrondo e tudo sumiu em um mar de silêncio. O que gostava ser uma conversa agora se transformava em um segredo que poderia terminar com a vida de todos eles. A porta se abriu com um estrondo, fazendo o coração de Caio disparar. Ele se virou para Vitor e Ana, os olhos deles cheios de expectativa. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um grupo de homens armados irrompeu na sala e o caos explodiu. A presença deles era uma tempestade. A tensão no ar se tornava palpável. Vamos, sai, rápido! Vitor gritou, puxando Caio para um canto. Mas as palavras foram abafadas pelo barulho. Um dos homens disse algo em voz alta, espaçando os passos como se controlasse a cena, e a pressão aumentava à medida que eles se aproximavam. Fique atrás de mim. Caio sussurrou para Ana, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto ele tentava pensar rápido. Mas o que ouviram em seguida fez seu sangue congelar. É hora de transformar o joguinho em realidade.
dos homens se virou para buscar algo no bolso. Caio percebeu que se tratava de um dispositivo, uma câmera. Ele queria filmar aquilo. Uma agonia tomou conta dele. Aquelas pessoas estavam prestes a expor sua vida, suas escolhas, tudo em um instante. O medo misturado à raiva explodiu em seu peito. Vitor, o que você fez? Caio gritou, encarando o amigo que parecia concentrado demais no que acontecia fora da sala. Foi quando a ficha começou a cair. Vitor não estava apenas apoiando Caio. Ele fazia parte de um plano maior, muito maior. O que você quer dizer? Vitor respondeu, mas a urgência em sua voz não refletia a honestidade. E antes que Caio pudesse perguntar novamente, uma explosão sacudiu o prédio. As luzes piscaram, a eletricidade oscilou, e no espaço de meio segundo tudo se tornou sombrio. Caio! Ana gritou, coberta por uma onda de fumaça que entrava pela porta. Eles estavam em perigo, e a cena se tornava uma pintura de caos e desespero. Caio precisava agir. Enquanto a fumaça se dissipava, ele viu algo que fez seu coração parar. Uma marca em um dos homens. Era uma tatuagem, um símbolo que conhecia bem, algo que havia pesquisado durante suas investigações. Era o emblema de uma organização secreta, conhecida por manipular dados e controlar pessoas em grandes corporações. E ali estava Vitor, mergulhado de corpo e alma em algo obscuro. Você está com eles, Vitor? A voz de Caio saiu baixa, cheia de incredulidade. O olhar de Vitor se endureceu e, por um momento, o tempo pareceu parar. Não é o que você pensa, ele respondeu, mas a hesitação em sua voz era clara, e antes que qualquer um pudesse reagir, outra explosão ressoou. O sorriso que Vitor apresentava se desfez. Caio, escuta, eles têm informações sobre você. Se você não sair agora, pode ser tarde demais. Informações? O que você quer dizer com isso? A confusão e a traição se misturavam na mente de Caio. Ele virou-se para Ana, apenas para ver que a expressão dela havia mudado. Caio, eu conheço Vitor. Ele foi quem me trouxe para dentro desse projeto. Ele sabia sobre tudo, sobre os dados, sobre a corrupção, ele me recrutou. As palavras dela eram pesadas, cada sílaba caindo como se fosse uma bomba. O universo de Caio estava desmoronando. Recrutou? Para quê? Você sabia que tudo isso era errado. Eu não sabia, eu juro. Ana respondia, mas até ela estava começando a duvidar de si mesma. O grande segredo que ele pensava que tinha exposto, agora parecia um facho de luz que iluminava uma escuridão mais profunda. Vitor olhou nos olhos de Caio, a verdade se desvendando em frações de segundo. A empresa é apenas um ponto de partida. O que eles realmente querem é você, Caio. Você tem um talento que não pode ser desperdiçado. E o que está no pendrive é apenas o começo do que podemos fazer juntos. Juntos? Você me traiu, Caio gritou, irritação crescendo como um fogo que o consumia. Você não entende. Mesmo se você me não quiser agora, eles vão atrás de você. Você é a chave. O desespero nos olhos de Vitor deixava tudo mais confuso. Quem ele realmente era? Um amigo ou um manipulador? Caio sentiu um nó na garganta. Haviam segredos muito além do que imaginava. E no meio daquele pânico, a sala começou a tremer com barulhos de novos ataques. Tinha certeza que não poderia confiar em nenhum deles. A tensão crescia e ele precisava decidir. Naquele momento, outra batida na porta. Tudo se calou e o silêncio se tornou ensurdecedor. Caio sabia que eles teriam que enfrentar seus medos ou se perder naquela teia de mentiras. O futuro estava à sua porta. Mas que futuro poderia haver quando a confiança se tornar apenas um eco distante? A porta se abriu com um estrondo, fazendo o coração de Caio disparar. Ele se virou para Vitor e Ana, os olhos deles cheios de expectativa. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo que ele nunca poderia imaginar. 2 homens armados irromperam na sala.
suas armas afiadas em direção a eles. O ambiente pulsava de tensão, e Caio sentiu o medo tomar conta. "Desçam, agora!" gritou o mais alto, enquanto o outro se movia com uma precisão assustadora. O comando ecoou como um aviso mortal. "Rápido!" Vitor gritou, puxando Caio com força. Mas a situação virou ainda mais dramática. Ana, em um gesto de desespero, correu na direção dos homens. O que ela estava fazendo? "Esperem! Ele é!" Um tiro foi disparado. Caio congelou por um segundo, o eco reverberando como um estrondo na sua mente. O olhar de Ana mudou para sempre. Ela foi atingida, caindo ao chão com um grito estrangulado. A cena se desenrolava como em câmera lenta. A vida de Caio se despedaçou ali. Ele se lançou em direção a ela. Enquanto Vitor gritava ordens, mas o som de outra explosão abafou tudo, o prédio tremeu. "Caio, vamos!" Vitor puxou-o novamente, tentando arrastá-lo para a saída. Mas algo dentro dele se quebrou, com a imagem de Ana no chão, a expressão de dor gravada em sua mente. O caos ao redor deles era um turbilhão, gritos, fumaça, mas ele não conseguia se mover. O pânico e a culpa o paralisaram. "Ela precisa de ajuda!" Caio gritou, a voz rasgada. Mas Vitor pressionava-o a avançar, os olhos cheios de urgência. "Você não entende, eles estão atrás de você!" Uma onda de adrenalina o atravessou. Ele olhou para Ana, a vida dela escorregando entre os dedos. "Ana, aguenta!" Ele sussurrou, mas a resposta já tinha se calado. O impacto do que aconteceu era um golpe no seu coração. Vitor puxou Caio para longe. "Se formos pegos, acabou! Eles vão vir atrás de nós também!" O desespero na voz dele soava verdadeiro, mas algo estava errado, muito errado. Eles escaparam para um corredor, mas antes que pudessem se mover, uma série de explosões estourou novamente, dessa vez mais perto. As luzes começaram a piscar e a atmosfera mudava rapidamente. Era como se o próprio ar estivesse em chamas. Caio e Vitor correram, mas a mente de Caio estava presa em um só lugar. Ana, ele não podia deixá-la assim. Uma decisão crescia dentro dele. "Eu volto!" Caio gritou, separando-se de Vitor. O medo catapultou sua determinação. Ele ficou para trás, pronto para enfrentar os homens, mesmo sabendo que era uma loucura. Quando se aproximou da sala onde Ana estava, ele viu algo que o fez parar. Uma sombra emergiu daquela sala em meio à fumaça e à confusão. O rosto era familiar. "Ana!" Ela estava de pé, mas não como antes. A expressão dela tinha mudado, os olhos agora tão frios quanto aço. "Você não deveria estar aqui." "Caio!" Ela girou, revelando uma arma que segurava. "Ana, o que você?" O corpo dele ficou gelado. A verdade desabava como um domo de vidro ao se quebrar. "Desculpe, Caio, mas isso foi parte do plano." Sua voz estava calma, mas havia uma intensidade que oscilava entre a traição e um tipo confuso de zelo. "Você estava ao lado deles? Desde o começo?" O choque dentro dele era imenso. Como alguém que ele considerava uma amiga poderia estar envolvida naquilo? "Eu só não queria que você soubesse a verdade. Ainda. Você era perfeito para isso. Agora você pode ser nosso." As palavras dela ecoavam. Uma verdade terrível e devastadora. Caio estava paralisado. O que estava acontecendo? A mente dele girava em torno das possibilidades. Ana, a amiga que ele conhecia, havia se transformado em uma estranha. Vitor estava certo. Mas e se tudo o que ele acreditava agora? Estava errado? Aquela explosão de sentimentos, insegurança e a certeza de que nunca poderia confiar em ninguém estavam balançando o seu mundo. "Ana, não! Você não precisa fazer isso!" implorou, sentindo o nó na garganta apertar. Mas a decisão dela estava tomada. E no meio daquele turbilhão, tudo se desfez novamente. O olhar dela disse que não havia volta. A pressão crescia, e Caio sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. A escolha agora não era mais dele. A vida se desfez em perigos e desconfianças.
e a única pergunta que restava era: havia alguma saída para ele? Ou o destino estava selado? A tensão estava insuportável. Caio olhou para Ana, os olhos dela frios e determinados, enquanto a realidade se esfacelava ao seu redor. O medo e a traição pulsavam como um tambor em seu peito. Ana, não! Você não precisa fazer isso! Sua voz soou quase como um sussurro, mas as últimas palavras dela ecoavam como um sino de alerta. Você era perfeito para isso. Agora você pode ser nosso. O olhar de Ana não transparecia dúvida, apenas uma frieza que gelava os músculos de Caio. Mas tudo mudou em uma fração de segundo. Um rugido distante queimava o ar, e Caio virou-se para a porta onde alguns homens armados haviam entrado. O pânico se apoderou dele e seu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Antes que pudesse reagir, um flash intenso de luz iluminou a sala. Uma explosão ocorreu do lado de fora e o chão tremeu sob seus pés. Os homens armados foram pegos de surpresa, assim como Caio e Ana. No mesmo instante, uma nuvem de fumaça escura se espalhou, preenchendo o espaço com um cheiro insuportável de pólvora e destruição. Vamos, agora! Vitor gritou, puxando Caio pela mão. Mas Ana não se moveu. Ela estava fixa, a arma ainda em direção a Caio. Enquanto a fumaça densa envolvia tudo, uma figura emergiu dela, como um fantasma atormentado. O rosto era familiar. Caio parou, seus pensamentos girando. Era Clara, sua colega de trabalho, que havia desaparecido semanas atrás. Ela parecia debilitada, seu olhar perdido e assombrado. Ana, Caio, precisamos ir! Clara gritou, sua voz emaranhada na fumaça. Mas Ana apenas a observava, confusa e hesitante. Clara, como você? Caio não conseguia compreender. Tudo isso parecia um pesadelo. Não há tempo, eles sabem de você, os prazos estão se encerrando, todos nós estamos. As palavras dela foram cortadas por um novo tremor, um pedaço do teto desabou, e o pânico tomou conta, obrigando todos a se movimentarem. Mas Caio estava paralisado. A revelação intoxicante de que Clara ainda estava viva desmoronava suas certezas. Como você sobreviveu? Caio sussurrou, sua mente conturbada. Antes que pudesse abrir a boca novamente, Ana disparou a arma em direção a Clara. Mas a mulher se esquivou e uma nova onda de fumaça explodiu na sala. O mundo ao redor se tornava um caos absoluto. Caio não sabia em quem confiar. E a figura de Ana agora se misturava com a de Clara, entrelaçando segredos e mentiras. Diga-me a verdade, Caio gritou, suas palavras esmagadas pelo barulho da destruição. Não é só sobre você, Caio. Você faz parte de algo muito maior, a empresa. Tudo isso vai muito além do que você imagina. Clara implorou, seu olhar entorpecido de pânico. Eles estão manipulando todos nós. O chão continuou tremendo e as portas da sala se abriram com um estrondo. Outros homens armados, diferentes dos primeiros, se precipitaram com equipamentos. Eles pareciam um exército, uma força organizada, e cada novo som ecoava como um martelo em seu coração. Vitor, o que está acontecendo? Caio perguntou, a urgência na voz invadindo sua sanidade. Vitor hesitou, o rosto pálido refletindo a realidade que estava prestes a ser exposta. Eles sabiam que tudo isso estava acontecendo. Ana, ela está em todos os planos. A traição dançava no ar, como uma cólera insuportável. O que você quer dizer com isso? Caio sentiu um nó na garganta. Ana, você também faz parte disso. Antes que pudesse ouvir a resposta, uma luz ofuscante explodiu em sua direção. Uma nova explosão, e o último que Caio viu foi o sorriso de Ana antes de tudo se tornar um borrão. O mundo ao seu redor se desfez em fragmentos, e a verdade começou a ceder lugar ao maior dos mistérios. O silêncio tomou conta. O que restava agora era a pergunta que latejava em sua mente. Quanto da realidade era uma mentira? A sala estava em ruínas, e a linha entre amigo e inimigo se desenfocava com cada segundo. Ele precisava encontrar respostas em meio ao caos.
Caio! A voz de Clara o acordou e tudo parecia esmagador. Precisamos sair. Mas diante do que estava em jogo, os olhos de Caio se arregalaram. Ele percebeu que não sabia em quem confiar. A pergunta permanecia girando. Tudo isso era parte do plano? E se a verdadeira traição não fosse aquela que estava diante dele, mas sim a que ele levara em seu coração? O silêncio tomou conta enquanto Caio olhava para Clara, suas palavras ainda ecoando na cabeça dele. Ele estava paralisado, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça insano. Mas algo estava muito errado. O cheiro de fumaça e o barulho dos tiros só aumentavam a pressão. Ele precisava agir. Mas o que deveria fazer? Vamos sair, Caio. Agora! Clara implorou, puxando-o com força. O pânico no olhar dela era palpável. Mas a cena estava confusa e Caio hesitou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Ana o encarava com um olhar que misturava determinação e algo mais profundo. Como se ela estivesse dividida. Mal teve tempo de pensar quando a porta atrás dele se abriu com um estrondo e mais homens armados entraram, apontando as armas. Estava ficando tudo muito louco. Agora é a hora, um deles gritou. Os olhos de Caio se arregalaram. Enquanto a energia na sala se transformava em pura adrenalina, um som surdo começou a ressoar, e o prédio tremeu novamente. A sirene da polícia ecoava ao longe, e a fumaça se adensava, dificultando a visão de tudo à sua volta. E então, sem aviso, um grito cortou o ar. "Clara, cuidado!" Caio gritou, mas era tarde demais. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um homem segurou Clara pela cintura e puxou-a para o lado, enquanto outro fortemente a segurava. O susto a fez hesitar, e quando ela olhou para trás, seu olhar estava carregado de desespero. "Caio, a verdade não é o que parece. Você precisa entender." Mas as palavras dela foram silenciadas por um rugido de explosão, desta vez muito mais perto. O chão sob ele se despedaçou e Caio caiu. A visão dele se turvou enquanto o mundo girava em seu entorno. "Clara!" ele gritou. O pânico tomou conta. Sentia que a verdade estava se afastando dele. Tentou levantar, mas seus braços estavam pesados. O caos reinava ao seu redor e tudo parecia distorcido. Ele viu Ana lutando, a arma nas mãos. Mas não podia olhar mais para ela. Quando ele finalmente se ergueu, teve a visão mais bizarra que poderia imaginar. Clara estava pisoteando um botão no chão. Uma luz azul pulsava em um dispositivo que não parecia deste mundo. "O que você está fazendo?" Sua voz vinha em sussurros. O tempo parecia desacelerar enquanto ele olhava. E então tudo se transformou. Um brilho ofuscante e colorido invadiu a sala. As paredes começaram a se desfazer como se fossem feitas de papel. As luzes cintilavam, misturando-se em um turbilhão de cores. E então ele escutou o que parecia ser uma voz, não só em sua mente, mas também no ar. "Você foi escolhido, Caio. O jogo está só começando." O mundo ao seu redor se desfez, e ele se viu em uma dimensão diferente. Clara e Ana estavam ali, mas suas feições estavam distorcidas. Mais do que isso, os semblantes que conhecia deram lugar a expressões de seriedade quase alienígena. Uma escolha era apresentada. "Junte-se a nós ou fique para trás e pague o preço." As palavras ecoaram em seu coração. Caio olhou para elas, o nó na garganta se apertando. Ele reconhecia a voz, mas não sabia de onde vinha. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam em 1000 fragmentos, e ele estava no centro da confusão, preso entre dois mundos. Em quem ele poderia confiar? E qual seria o preço a pagar por suas escolhas? Os olhos dele se voltaram para Clara, mais determinados do que nunca. "O que você escondeu?" ele perguntou, a voz trêmula, mas com a força que ele não sabia que tinha. As sombras dançavam ao redor, e a única verdade que ele sabia era que nada era como parecia. O futuro se desdobrava diante dele, mas o que ele faria a seguir? A única coisa que restava era o eco da pergunta.
Ele estava realmente pronto para descobrir a verdade sobre quem realmente eram Clara e Ana? Caio olhou fixamente para Clara, o coração martelando no peito. As palavras dela giravam na cabeça como uma tempestade. O que você escondeu? Ele exigiu. A voz saindo mais firme do que se sentia, mas a resposta estava a alguns segundos de distância, distorcida pelo caos que se desenrolava ao redor deles. Ele não tinha certeza do que ia acontecer a seguir, mas sabia que precisava de clareza. Enquanto isso, Tana fez um movimento brusco, interrompendo o clima tenso. Você não entendeu nada, Caio. Ela gritou, os olhos brilhando com um misto de raiva e desespero. Você estava no centro de tudo isso desde o começo. O que significava isso? Caio queria entender, mas as palavras dela pareciam só aumentar a confusão. Então, algo inesperado aconteceu. Um som estrondoso ressoou, e o prédio tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. De repente, as luzes começaram a piscar freneticamente, dando uma sensação de que o mundo estava prestes a se desfazer em pedaços. Clara avançou, tentando puxar Caio para fora, mas ele estava paralisado. O pânico tomou conta quando uma nova explosão aconteceu, e a parede ao lado dele se despedaçou. Uma nuvem de poeira e detritos assobiou, envolvendo tudo em um mar de sombra. Para onde correr? Caio gritou, o medo crescendo como um monstro pulsante dentro dele. Ele olhou para Ana e Clara, ambas agora em meio a uma briga acirrada com a desgraça à sua porta. Ele sabia que precisava agir, mas em quem poderia confiar? E então aconteceu. Clara parou, a expressão mudando de desespero para determinação. É tudo uma armadilha, Caio. Você foi escolhido, mas não como você pensa. O que ela queria dizer com isso? No momento em que ele ia perguntar, a verdade explodiu em sua frente como um fogos de artifício. Um dos homens armados atrás de Clara a empurrou, revelando uma marca no pescoço dela. Um símbolo que Caio reconheceu. Era o mesmo símbolo da organização secreta que ele havia pesquisado durante tantas noites. Mas como isso era possível? Clara não era uma simples colega de trabalho. Ela era uma agente. Não, você estava com eles? As palavras dele saíram como um sussurro agonizante. Era tudo parte do plano de recrutamento, Caio. Você tinha informações que eles queriam e eu não sabia como impedir. O choque bateu forte e o nó na garganta de Caio se apertou ainda mais. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um clamor ensurdecedor cortou o ar e o grupo armado começou a contornar os três, prontos para atacar. Caio olhou rapidamente para Ana, que tinha mudado, agora parecendo mais perigosa do que nunca. Você está planejando me entregar também? Ele hesitou. Você sabia que Clara estava com eles? É mais complicado do que isso. Ana respondeu, seu olhar enigmático. Mas a tensão enchia o ar e Caio não tinha espaço para mais confusões. Ele precisava decidir rapidamente em quem confiar, quando uma nova explosão ecoou pelo prédio e tudo parecia prestes a ruir. Caio tomou uma decisão. Eu vou expor a verdade, ele gritou, as palavras abrangendo todo o espaço como um grito de guerra. Mas não posso fazer isso sozinho. O que exatamente você escondeu, Clara? Clara hesitou, mas a pressão estava em seu peito. Se eu contar, eles virão atrás de você. Você se tornará o alvo principal. Você não entende, Caio. Eu fui mandada para te proteger e... Antes que pudesse terminar, um estrondo ainda mais forte interrompeu a conversa. O prédio tremeu com força e Caio sentiu o chão ceder sob seus pés. Agora! Ele gritou, puxando Clara e Ana para correr. E enquanto fugiam, em meio ao caos, a última revelação estava prestes a ser evidenciada. Uma escolha, um destino que poderia mudar tudo. Onde isso os levaria? Que segredos ainda estavam esperando para ser revelados? A única certeza que Caio tinha agora era que o perigo estava mais perto do que jamais estivera. Caio olhou fixamente para Clara, as palavras ecoando em sua mente enquanto ela tentava se explicar. O prédio tremia,
O caos ao redor já não era apenas uma cena de pânico, mas uma orquestra de desespero. Vamos sair, Caio, agora! Clara puxou, mas a hesitação dele era palpável. Ele precisava de respostas. Calma, o que você escondeu? A voz dele era quase um grito, mas... O som da explosão abafou tudo. O chão sob seus pés abriu em uma fenda, como se o próprio edifício estivesse tentando engoli-los. No início, eu não sabia, mas agora não tem mais volta. A resposta de Clara era apressada, carregada de um desespero absoluto. O olhar dela se desviava, como se os pensamentos que tinha fossem pesados demais. O que estava acontecendo? Ana, sempre a figura enigmática, parecia mais em conflito do que nunca. Se ele descobrir a verdade, você estará em perigo, Caio. O que ela sabia? O que era tão crítico que mantinha Ana à beira do desespero? Ele queria perguntar, mas uma nova explosão rugiu fora da sala, como um aviso sombrio. CLARA. Ela virou-se para ele, os olhos cheios de algo que não conseguia decifrar. E então, sem aviso, um dos homens armados entrou, com a arma apontada direto para a direção deles. É hora de você se decidir, ele gritou, os músculos tensos. Entre na linha, ou você e seus amigos vão pelo mesmo caminho que a senhora Tânia. O último nome cortou o ar como uma navalha. Ele lembrava. A antiga chefe, sumida há meses, era a maior funcionária da empresa. Como ele poderia ter se esquecido dela? Será que a empresa estava relacionada? As peças começaram a se juntar. Então, tudo ficou mais claro. O que aconteceu com a Tânia? Ele perguntou. Com voz enganada de incerteza. Ela não se conformou, Caio. O homem respondeu e a expressão de seu rosto selou o destino. Agora é a sua vez. Você está envolvido até o pescoço. O terror invadiu o coração de Caio e ele começou a perceber que as relações que tinham formado eram muito mais complicadas do que pensava. Vitor, Ana, Clara, todos tinham suas barreiras secretas, suas conivências. Ele se sentiu como um peão em um jogo de xadrez, onde as peças se moviam sozinhas. Caio, corre! Ana gritou, puxando-o para sair. Clara hesitou, jogando um olhar desesperado para ele. Naquele momento, a sala começou a perder sua solidez e, como um filme confuso, tudo começou a girar. Uma nova explosão e o chão sob ele se desfez. Caio se viu caindo em um abismo, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um pesadelo infinito. Ele tentou gritar, mas o som não saiu. Sentiu um nó na garganta, o terror se misturando com uma sensação de impotência. Então, em um momento de pura revelação, Clara se virou, e o que saiu de seus lábios foi o mais chocante de todos os segredos. Eu sou a verdadeira razão pela qual você foi escolhido, Caio. Você não entende? Tânia não desapareceu. Ela não está morta porque é parte deste plano. Ela está viva, Caio. E eu sou parte deles. A verdade entrou como um raio, atravessando a mente de Caio. Ele parou, o coração batendo em um ritmo frenético. A sensação de traição explodiu. Todo aquele tempo, Clara, a aliada, agora revelava ser algo a mais. Todo o cenário em que se encontravam era uma armadilha, e o que ele achava que era liberdade se transformava em uma gaiola. Então o mundo à sua volta explodiu em ruínas. O que parecia ser uma fuga, agora se revelava como um retorno ao ciclo. Ele não sabia de nada, ou talvez soubesse demais para continuar. Os laços de confiança que um dia formaram eram agora cordas enredadas, e a única certeza que restava era que os caminhos deles jamais seriam os mesmos novamente. O que mais estava escondido? O que mais havia na verdadeira história que até agora ele ignorara completamente? Sem uma resposta, o abismo parecia mais próximo do que a saída. A realidade era uma traição muito maior do que poderia imaginar, e era hora de encarar que a luta acabara de começar. Enquanto a explosão ecoava, Caio se viu em um corredor em ruínas, o mundo desmoronando ao seu redor. Ele olhou rapidamente para Ana, seus olhos cheios de incerteza. O que você quer dizer com isso? Tânia está viva? A confusão inundou sua mente. Uma tempestade de emoções.
Ele não sabia mais em quem confiar. Ana parecia hesitante. E o aperto no peito dele aumentava. Você precisa entender, Caio, Clara começou, mas as palavras dela foram cortadas por outro estrondo. O chão tremeu e pedaços de concreto caíram, preenchendo o ar com poeira. O caos era insuportável. Corra! Ana gritou, puxando Caio enquanto os gritos dos homens armados subiam de tom. A adrenalina pulsava na veia de Caio, e ele não teve escolha a não ser seguir. O corredor estava escuro e fumacentos, com o cheiro de pólvora. E ele sentiu a tensão no ar. Perdeu-se em lembranças de momentos mais simples, lembranças que agora pareciam tão distantes. "Vitor, onde você está?" gritou, mas a resposta não veio. Apenas o eco da destruição e o bate-bate de seus corações apressados preenchiam o espaço. Era como se a vida deles estivesse em uma corrida contra o tempo. De repente, uma parede desmoronou ao lado deles, e Caio se lançou para o lado, puxando Ana com ele. "Apenas siga-me." Ele não sabia aonde estavam indo, mas não importava. Eles precisavam sair. Era uma corrida pela sobrevivência, e as escolhas estavam pesando em seus ombros. Finalmente chegaram a uma saída, a luz do dia cortando a escuridão. Mas não era liberdade, era uma armadilha. Homens armados o cercaram, e uma sombra familiar surgiu na frente. Vitor. O coração de Caio disparou, misturando alívio e raiva. "Caio, escute." Vitor começou, mas sua voz era abafada pelo barulho do caos. Caio olhou para Ana, que tinha os olhos cheios de dor. "Você não pode confiar nele." "Chega!" Caio gritou. "Eu não sei mais em quem confiar. Todos vocês estão apenas me empurrando para esta guerra que eu não pedi para fazer." O silêncio se instaurou por um breve momento, em que ele sentiu todos os olhares nas costas. A tensão era palpável. Caio sabia que precisava fazer uma escolha. A verdade. O que realmente está acontecendo com essas pessoas? Ele se virou para Vitor, que hesitou. "Tânia, ela descobriu algo que não deveria. E Clara, ela está mais envolvida do que você imagina." A revelação bateu em Caio como um soco. No estômago. Era um quebra-cabeça em que cada peça estava prestes a se encaixar. E quando tudo parecia perdido, um agente da segurança gritou na esquina: "Não se movam." O queixo de Caio se apertou e uma onda de desespero o atravessou. Mas Ana interrompeu, tomando a dianteira. "Precisamos agir. Se formos pegar informações, esses homens não vão nos deixar sair. É agora." Com isso, ela correu em direção ao grupo, tentando desviar a atenção. Isso deu a Caio a chance. Ele olhou para Clara, seus olhos se encontrando em uma última tentativa de compreensão. "Se você quer me ajudar, me diga agora, o que está no pendrive?" Clara respirou fundo, uma decisão se formando. "Eu vou explicar tudo, mas você precisa confiar em mim. Uma última vez." As palavras dela estavam cheias de peso. Enquanto o som de sirene se tornava mais intenso, os sentimentos dentro dele lutavam. A liberdade custou caro, e ele sentia que seus laços com elas estavam rasgando e se entrelaçando. Uma nova derrota poderia estar à espreita. Mas em meio ao caos, ainda existia uma esperança tênue. O futuro deles poderia ser mais do que uma batalha. Poderia significar um recomeço, onde a verdade finalmente viria à tona. E com tudo isso, a cena se desfez na fumaça, e o que restava eram suas vozes e o eco da dúvida. O relógio continuava a contar, e a única certeza era que ele precisava correr para a verdade. Agora, se você está aqui e quer descobrir mais sobre esses segredos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem a vir até você. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu até aqui. E se isso te tocou, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir.